Olá, meu nome é Tomás e você está ouvindo o podcast Vós que Luteis. E no episódio de hoje nós falamos sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis. Eu recebi o professor Wellington, de literatura, do cursinho Lélia Gonzalez de Campinas. Recebi meus dois alunos, Alan e Juliana, do cursinho Identidade Popular de Campinas. E como ouvintes nós tivemos Thaís e Júlia, que eram alunas do Wellington. Infelizmente elas não puderam participar por problemas de áudio, mas eu agradeço a presença delas e de todos. Nós vamos falar sobre o conto. É muito importante que os ouvintes leiam a obra, que está em domínio público e também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Os participantes vão se apresentar em seguida e nós já começaremos a nossa conversa. Meu nome é Alan, tenho 32 anos, sou professor de Educação Física e eu quero fazer uma outra graduação, né? Eu fico na dúvida se eu faço letras, biologia, mas eu quero entrar na Unicamp. Meu nome é Juliana, tenho 17 anos, estou cursando o último ano do ensino médio integrado ao técnico de administração. Esse ano eu pretendo entrar numa faculdade de arquitetura e urbanismo, de preferência na Unicamp ou na USP ou na UFMG. Meu nome é Wellington Fernandes, tenho 48 anos, eu dou aulas de língua portuguesa, trabalho atualmente num projeto social que é o Lélia. Também trabalhei num outro projeto chamado Cursinho DCE Unicamp há muito tempo, há uns 15 anos atrás, que depois se tornou cooperativo. Eu dou aulas, então, de língua portuguesa e dentre as quais aulas de literatura. A maior parte do tempo na minha carreira eu trabalhei com cursinho, né? Aulas, portanto, voltados à leitura obrigatória. Unicamp, como eu moro em Campinas há cerca de 30 e poucos anos, tem sido sempre a minha prioridade, assim, tenho tentado prestar atenção em especial nessa leitura obrigatória. Acho que em linhas gerais é isso. Para a gente falar de Machado, vamos falar menos de mim, mais do Machado. É bom a gente falar também que os meus alunos, a Alan e a Juliana, são do cursinho Identidade Popular de Campinas, e a Thaís e a Júlia, que eram alunas do Wellington no cursinho Lélia Gonzalez, que é um cursinho vinculado à Unicamp, né, Wellington? Sim, sim. O Lélia Gonzalez nasceu, né, de um projeto de um grande amigo meu, que é o Rafael. Curiosamente, ele foi demitido e ele é a única pessoa que eu conheço que usou o fundo de garantia dele para comprar carteiras e montar um curso de caráter social para contribuir para que alunos de baixa renda pudessem ter acesso à universidade pública, né? A gente sempre defende que os alunos têm que ingressar na universidade pública para defendê-la dentro dela. É mais fácil ser ouvido quando a gente ingressa numa boa universidade. Inclusive, esse meu amigo também teve uma participação aí durante um tempo nesse cursinho Identidade Popular. Nunca fui lá, mas eu já ouvi muito boas histórias desse cursinho. O Identidade Popular tem, acho que 17 anos já de existência, e foi fundado por estudantes também que não tinham acesso à educação. Eles juntaram para fazer um grupo de estudos, e do grupo de estudos surgiu o cursinho. Bacana, bonita história. Bom, mas nós estamos reunidos para falar sobre O Espelho, do Machado de Assis, um conto que foi escrito em 1882, que mostra, acho que, toda a complexidade do Machado de Assis e as diversas facetas desse escritor. E eu queria começar, né, a nossa discussão do começo mesmo, do título, seguindo o percurso da narrativa até o fim, né, que também retoma também o conto. Quem aqui gostaria de começar situando como é que o conto inicia, né? Acho que inicia numa reunião, né, entre senhores e tal. E daí conta a sua história, né? Começa a contar a sua vivência, mas eu não entendi muito o que se tratava dessa reunião. Eles estavam falando, pelo que eu me lembro, de aspectos da alma, né? Da alma interna, da alma externa. E aí ficou aquele dilema de tipo. Ele ficou quieto, né, na verdade, porque ele não sabia o que falar. Que ele era o. Ai, eu não lembro como é que era. Major, Fajor. Eu não lembro como é que fala. Alferes. Alferes, isso mesmo. O conto, ele começa, o primeiro parágrafo nos contos do Machado de Assis
são bem importantes. É sempre bom prestar atenção no primeiro parágrafo. E aqui no primeiro parágrafo ele fala desses 4 ou 5 cavaleiros que estão num ambiente, numa sala escura, né, à noite, né, discutindo. E é um ambiente que lembra muito o ambiente do romantismo, das tavernas. Que dá uma falsa ideia de que seria uma história fantástica de romantismo, uma coisa mais, uma história extraordinária, né? Pessoas discutindo problemas metafísicos. Só que aí a gente já vai ver que em seguida isso já cai por terra, né? Eu não sei se o Wellington também tem algum comentário sobre esse começo do conto, esses 4 homens discutindo, esses 5 homens, né? Estão tocando em pontos cruciais. Podemos começar, então, a partir daí, dessas primeiras impressões. Em geral, é a maneira como eu prefiro começar as aulas, perguntando para os alunos o que eles acharam. Então, assim, vamos começar pensando, por sugestão aí do Tomás, uma sugestão muito boa, o título, e também, já que ele já lembrou a data em que o texto foi pensado, né? O Machado de Assis, vocês todos, né, ouviram falar, ele é o escritor mais importante da literatura brasileira, é um dos raros consensos. Quando a gente fala de melhor, é sempre polêmico, porque envolve aspectos subjetivos e objetivos. Machado de Assis fazia parte de um grupo que fundou a Academia Brasileira de Letras, e ele foi escolhido como presidente vitalício. Então, ele é uma história muito rara, até porque ele também descende de pessoas que em algum momento foram submetidas à escravidão. Então, o Machado é basicamente um exemplo do que a gente poderia chamar, usando a terminologia do século XIX, um mulato. Hoje em dia, nós preferimos a classificação como um autor negro. Então, assim, ele é um caso raríssimo de ascensão socioeconômica em vida. Sabemos que o Brasil, infelizmente, não respeita muito a arte, né? Mas o Machado nasceu humilde e, no fim da vida, ele já estava, de certa maneira, numa posição bastante interessante do ponto de vista intelectual, social. Ele era alguém cujas opiniões exerciam uma certa influência. Ele escrevia em bons jornais, influentes jornais, escrevia crônica, escreveu teatro, escreveu romances. E, dentre as várias coisas que ele escrevia, né, um destaque para a prosa narrativa de ficção, basicamente contos e romances. Esse conto, então, ele saiu primeiramente em jornal e depois ele foi reunido num livro chamado Papéis Avulsos. Curiosamente, né, logo na introdução desse livro, o Machado de Assis ele usa um exemplo bem didático. Ele diz que cada um desses contos, desses textos curtos, em inglês conto é short story, história curta, seria uma pessoa. Então eles têm entre si um parentesco, e a ideia de reuni-los num livro era justamente isso, perceber as semelhanças. E ele vai dizer que o leitor não deve se enganar com o título, porque, embora o livro chame-se Papéis Avulsos, um olhar atento revelaria que eles não são tão avulsos assim, né? Acho que todos têm clareza de que a palavra avulso é sinônimo de aleatório, coisa que não teria um critério, e nesse caso os contos têm um critério. E é basicamente disso que a gente vai conversar para tentar melhorar a compreensão aí sobre o conto O Espelho. O conto, então, escrito aí na década de 80, logo no início, 1882/83, é a mesmíssima época em que Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de 1880/81. E é por isso interessante que o Tomás lembre a data, porque essa data, como vocês devem se lembrar, é a data que inicia o realismo literário, né, na literatura brasileira. Os leitores, então, na época em que o realismo começa, estão os poucos brasileiros com acesso a livro e com alfabetização suficiente para ler uma literatura tão complexa, estavam habituados à leitura de obras do romantismo. Então foi muito interessante o comentário de Tomás ao lembrar taverna, né? A palavra taverna é um boteco, né? É o lugar onde as pessoas se encontravam, majoritariamente um público masculino. A sociedade patriarcal dificultava às vezes o acesso para as mulheres a esses espaços, então eles jogavam, eles consumiam bebidas alcoólicas,
fumavam um tabaco, eventualmente jogavam sinuca, um carteado valendo dinheiro, e é essa atmosfera, né, uma atmosfera bastante viciosa, que aparece num clássico do romantismo, que é A Noite na Taverna. Quando o Machado, então, começa o Memórias Póstumas, dizendo que dedica ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do cadáver, Brás Cubas, ao dizer isso, ele vai ser percebido pelos leitores como se ele fosse romântico. E isso é uma irônica brincadeira do grande escritor Machado de Assis, e brincar com as expectativas do público leitor. E logo a seguir ele vai quebrar essa expectativa. E é importante falar disso porque é uma experiência semelhante que nós experimentamos, né? É uma experiência que a gente percebe ao ler o conto O Espelho, né? A palavra espelho é uma palavra muito interessante, muito sugestiva, ela apresenta ideias muito comuns em debates em sala de aula, né? Quem já teve a oportunidade de ter boas aulas de física sabe que o espelho é um elemento que a gente comenta e discute bastante nas aulas. O espelho também é uma grande metáfora, muito frequente a citação de espelhos. Grandes escritores têm falado sobre espelho. Guimarães Rosa fala sobre espelho, um grande escritor, Jorge Luis Borges, argentino também, e o Machado não ficaria de fora da lista, né? Ele vai, então, refletir sobre o espelho. Bom, então, vamos pensar no espelho para a gente tentar falar disso não muito demoradamente, para a gente entrar no texto propriamente dito, conectar isso, então, com o que foi mencionado aí, né? A Juliana, salvo engano, mencionou alma interna e alma externa. Então, ela já introduziu aí o que seria, assim, o eixo organizativo da interpretação do conto, tá bom? De uma das possíveis interpretações do conto. Então, alma é uma ideia que vai nortear parte considerável da conversa que esses jovens senhores vão desenrolar, né? Basicamente é pensar assim que eles têm, segundo a narrativa esclarece, entre 40 e 50 anos, tá bom? Então, vamos lembrar que no século XIX, um homem com 16, 17 anos é considerado um adulto. Então, eles são jovens senhores. A estimativa de vida também era mais baixa, e esses senhores, esses jovens senhores, estão reunidos conversando. Eu tenho aqui o texto para eu ler uma frase para a gente já entrar na discussão, e aí eu esclareço um pouco o sentido de espelho, né? Então, peço licença para lermos 2 parágrafos. Numa casa no Morro de Santa Teresa, em cuja pequena sala alumiada por velas, 4 ou 5 cavalheiros debatiam, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Eram investigadores de coisas metafísicas e tratavam de várias questões de alta transcendência. Então, o leitor, eu quero que cada um de vocês se pensem, né, na condição de um leitor de literatura no Brasil do século XIX, no final do século XIX, ao se deparar com isso, fica com a impressão de que está lendo um texto romântico. Né? Quando se fala de alta transcendência, quando se fala de metafísica, a palavra metafísica significa basicamente para além do físico. Né? Então, isso, em geral, é uma coisa discutida na religião, discutir assuntos que não se restringem à materialidade. E essa é uma grande questão para os românticos. Os românticos não acreditavam que a vida se restringia à matéria. Né? Muitas vezes, autores românticos tentaram refletir sobre o que seria a vida além da morte, o que seria uma outra realidade possível. Quando o realismo começa, em geral, os realistas buscam explicações mais, que a gente poderia chamar de mais pé no chão, uma explicação que buscasse evidências materiais. Então, o realismo ele está profundamente influenciado por doutrinas científicas e filosóficas da época, entre as quais o positivismo, que afirma o real, o darwinismo, né, que vai buscar assim, uma reflexão sobre a vida a partir de uma observação do bico das aves, da anatomia dos mamíferos. Então, a gente chama isso de evidências materiais. E o tempo inteiro, então, esses grandes intelectuais, esses grandes pensadores do final do XIX, a gente poderia colocar na lista, então, o Comte com o positivismo, Marx e Engels com os estudos e reflexões sociais, o determinismo, né, também do Hippolyte Taine, e o Darwin, né, e o Freud um pouco depois. Todos esses indivíduos, e a gente poderia aumentar o grupo, eles buscam evidências materiais.
E a literatura realista também. Ela é uma literatura que muitas vezes vai falar de um adultério com prova. Ela vai falar sobre um crime com evidências de uma arma. A explicação é dada com muitos detalhes descritivos do contexto e do cenário. Isso é o realismo típico. Aí a gente encontra o Machado de Assis, que escreve, então, o texto que marca o início do nosso realismo, descrito, narrado por um cadáver que, na verdade, já não é um cadáver porque nem corpo tem, né? Porque a dedicatória é o verme que primeiro roeu, verbo conjugado aí no pretérito perfeito. Então, a gente tem um autor que questiona o que seriam as regras fundamentais dessa estética realista. Então, há uma espécie de crise de uma certeza, de uma objetividade, de uma materialidade. Quando a materialidade está em crise, muitos seres humanos buscam a espiritualidade. O leitor, portanto, poderia ficar com a impressão de que seria esse o caso. Machado vai falar da alma por não acreditar nas respostas dadas pela ciência de sua época, tendo em vista que ele foi um dos primeiros críticos. Muita ironia, ele critica a filosofia ao criar um filósofo louco, que é o Quincas Borba, leitura obrigatória para a FUVEST, ou para ironizar o próprio Darwin, quando ele fala evolucionismo, com muita ironia, em algumas páginas de Memórias Póstumas. Então, a gente poderia ficar com essa impressão de que a alma é uma espécie de saudade das explicações religiosas. Mas, quem leu o conto até o fim, enfrentando as dificuldades que o texto coloca, percebe que não é bem assim, né? Não se trata de uma discussão religiosa. Nós vamos perceber que a metafísica, ela não é um assunto, um tema discutido apenas por religiosos e por teólogos. A metafísica também é discutida por filósofos materialistas, por filósofos céticos, né? Então, o Machado certamente está tratando o assunto nessa perspectiva materialista, numa perspectiva cética, né? Machado era muito reservado sobre as suas questões mais subjetivas e pessoais, mas não seria nada forçoso nós deduzirmos a partir das reflexões do Machado e das questões que coloca em sua literatura, ele é um materialista, um cético, um ateu, em última instância, né? Um agnóstico, como prefeririam alguns. Bom, então, 4 ou 5, e essa dúvida é interessante, né? 4 ou 5. Por que há uma oscilação? É porque um deles está muito silencioso. E aí eu vou dizer que a primeira impressão é que ele não saiba do que se trata, mas quando ele começa a falar, essa impressão muda. Então, na verdade, o silêncio, às vezes, isso acontece em sala de aulas, há alunos que falam muito pouco, que eles estão com tantas dúvidas que eles têm dificuldade mesmo de formular uma questão. Outros não falam porque eles, às vezes, estão silenciosamente refletindo num nível mais alto aquela questão. Às vezes o aluno já está lá na frente, ele está quietinho, o professor acha que ele não está entendendo, mas ele já está numa espécie de reflexão aprofundada e avançada, né? Então, é importante entender que, certamente, como o próprio texto esclarece, o mais silencioso desses, o que menos fala no primeiro momento, é o que tem uma visão mais aprofundada sobre o tema debatido. Essa diferença é um bom começo. A gente nem entrou, a gente pegou o título e nem entrou direito ainda no primeiro parágrafo, e já tem todas essas discussões levantadas aí pelo Wellington, que remetem à obra do Machado, né, e toda essa questão. Mas eu queria voltar aí nessa questão dos 5 homens e a definição desses homens. Não sei se vocês lembram como é que ele é caracterizado, né? Que eles têm 50 anos e esse personagem que se chama Jacobina, que é nomeado no segundo parágrafo, ele é descrito como entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e o que parece astuto e cáustico. Cáustico como essa coisa do sarcasmo, né, da acidez, né, com essa opinião mais ácida, né. Só que tem um pequeno problema, né, que o Wellington falou, que ele não falava, ele era calado, casmurro. O casmurro, que também volta no Dom Casmurro. Casmurro vem do árabe, né. Aqui, de acordo com o professor Alfredo Bose, casmurro vem do árabe kazur, mediante o espanhol casurro,
que significa insociável. Então esse Jacobina, ele é uma figura antissocial no meio desses 5 homens. Ele é um burguês capitalista e ele se recusava ao diálogo, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele não gostava de discutir. Eu não discuto, não discutia nunca, era calado. E quando ele fala, ele pede que ouçam ele calados, né? Para que não refutem as suas ideias, né? E isso é muito importante, eu acho que no desenvolvimento do conto e na caracterização desse personagem Jacobina na idade de 50 anos, porque também a gente vai ver ele, que era chamado de Joãozinho, e aí virou Alferes, e depois vira o Jacobina. Isso a gente está ainda no segundo parágrafo, né? Para onde que a gente vai aí, se a Juliana, o Alan, o Wellington tem alguma coisa a dizer sobre essa recusa ao diálogo, né? O Jacobina, ele falava que o debate era uma coisa de instinto selvagem, né? Batalhador, uma coisa bestial. Ele preferia ficar calado, né? É por isso que não o consideravam muito elemento do grupo? Justamente. Então é muito importante observar e perceber que o Jacobina, que é o protagonista, o silencioso dos 5, a casa é dele. Então ele está em casa, ele é o anfitrião. Então, há um lugar aí que é um lugar de privilégio. É crucial entender, gente, que esse Morro da Santa Teresa, ele existe, tá? Ele é um morro que está lá no Rio de Janeiro, a gente pode visitar, conhecer. E esse morro, ele é uma exceção à regra. Eu digo exceção porque o imaginário brasileiro sobre o morro é justamente de um lugar, então, periférico, ruim, onde o saneamento básico não chega, onde as pessoas passam maus bocados. E em geral, acontece isso mesmo. No Rio de Janeiro, boa parte de favelas, que depois passaram a ser chamados, na nossa época, de comunidades, elas ficam em morro. O próprio Machado de Assis morreu num lugar chamado, nasceu num lugar chamado Morro do Livramento. Agora, o Santa Teresa, ele é um caso particular. Ele é um morro considerado muito charmoso. Essa ideia de uma malandragem charmosa, ele é um lugar que tem um bonde historicamente, então ele é um lugar para onde parte da população com algum recurso resolvia mudar. Bom, então assim, é muito interessante, tem uma jovem cantora brasileira chamada MC Sofia, que é uma garota muito jovenzinha, ela começou a carreira com 9, 10 anos, e ela canta, então, essas músicas dançantes, que os adolescentes gostam muito, funk, alguma coisa parecida, e ela grava um vídeo dela justamente falando sobre a importância de bonecas negras, né, para essa questão da representatividade, e ela canta no Morro de Santa Teresa, que é um lugar lindíssimo. É crucial entender isso, entender que ele está numa posição privilegiada, para entender a maneira como ele se relaciona com a palavra. É importante entender que a palavra é um privilégio, sobretudo numa sociedade desigual. Esse texto aqui, já antecipando parte da discussão, ele fala sobre uma sociedade não igualitária e da fala como um privilégio de quem alcançou uma posição de poder. Ele é o anfitrião, ele é um homem adulto, a gente tem motivos para depreender que ele é branco, ele é de pele suficientemente clara para ser considerado um branco, a ponto de chegar na posição que ele chegou numa sociedade profundamente marcada por desigualdades étnicas e socioeconômicas. E a palavrinha cáustico, que você bem observou, ela é a palavra mais complexa desse trecho na minha interpretação. Eu vou propor que cada vez que um aluno pense nisso, ele substitua a palavra que a gente usa com frequência, ácido, por uma palavra corrosivo. Que a palavra cáustico, em termos de química, ela sugere, lembra soda cáustica, não por acaso. Eu sou péssimo de química, mas, salvo engano, a soda cáustica é básico. Então, ser básico ou ser ácido, né, possibilitam uma substância, em dados contextos, a serem corrosivos. Então, a palavra corrosivo, nesse aspecto, ela é mais abrangente. Aí a gente não cairia na armadilha de usar ácido a um básico, tá? Pensando em vestibular, porque a gente tem que ser meio neurótico, né, gente? A gente fala de FUVEST, Unicamp, o tempo inteiro a gente tem que fazer um pouquinho essa ponte com a interdisciplinaridade.
do sarcasmo, né, do humor da cidade também, essa coisa do cáustico. Você lembra que você falou aí muito bem, lembrando o Alfredo Bose da etimologia, esse é um caminho interessante para a gente interpretar de fato a literatura. A palavra sarcástico, que você empregou com muita propriedade, na etimologia ela indica o tirar a pele. Então, de fato, a crueldade de alguns personagens da literatura realista, por mais dissimulada que ela seja, por mais que eles disfarcem, há cenas extremamente cruéis, seja na literatura de Eça de Queiroz, né, em que uma cena do crime do Padre Amaro, numa das versões do livro, porque ele escreveu mais de uma, o próprio pai arremessa a criança num rio para se livrar de uma criança indesejada. Então há uma crueldade no realismo, e essa crueldade ela é muito explícita na literatura de Eça de Queiroz e ela é muito dissimulada na literatura de Machado de Assis. Um dos desafios da interpretação do texto é perceber essa violência silenciosa. Bom, então retomando aí o conto, vamos falar um pouco sobre essa teoria, que na verdade é o subtítulo também do conto que a gente não falou, Esboço de uma nova teoria da alma humana. O Jacobina ele vai apresentar pra gente essa teoria dele. Você quer falar sobre isso, Wellington? Vamos, crucial. Você tocou num ponto crucial. Vamos falar disso. O comentário da Juliana, então, né, da alma interior, exterior, e a gente falou um pouquinho sobre o que é metafísica e como que frequentemente essa é uma preocupação em discussões religiosas. Vamos tentar então mostrar desde o subtítulo como que para o Machado não seria esse o caminho, não seria essa a abordagem que ele prefere, né? O subtítulo, como bem lembrou então o Tomás, é Esboço para uma nova teoria da alma. E a gente tem que perceber o seguinte: a estratégia literária do Machado é colocar isso como um esboço. Então, assim, não está pronto, é algo novo, é algo que tem a pretensão de mudar a abordagem, tá? Então, essa é a primeira questão. É uma nova teoria, então, a gente, quando fala de interpretar texto, a gente tem que perceber informações explícitas e informações implícitas. Explícito está a questão de alma, o assunto é alma. Implícito está a ideia de que já havia uma teoria para a alma. Então a gente pode meio que concordar sem grande dificuldade que até aquele momento a alma tinha sido um assunto predominantemente abordado em discussões religiosas, que, conforme o subtítulo esclarece, agora trata-se de uma outra abordagem, de uma outra teoria. E é isso que a gente vai perceber avançando um pouquinho na leitura, né? Nova teoria é essa e que novo olhar para a alma é esse? A gente pode começar lembrando que, para uma visão romântica, tradicionalista, influenciada pela perspectiva religiosa, a alma seria algo essencial, a alma seria algo individual, a alma seria algo imortal. Essas são noções bastante comuns, elas fazem parte do chamado senso comum, elas são ideias muito antigas, mas que mantêm sua atualidade. Então, esse é o olhar, a gente pode chamar assim de hegemônico, predominante, tradicional sobre a alma. Fala de alma, a pessoa pensa em religião. O Machado de Assis vai propor um outro caminho interpretativo, tá bom? E a gente vai, então, pensar isso a partir do título. O título é Espelho. Vamos pensar, então, numa precária definição do que seja espelho. A gente fala de um espelho, a gente está falando de um material, é uma superfície que tem uma propriedade, e essa propriedade permite que essa superfície reflita a luz. Basicamente, então, o que a gente chama de visão é um fenômeno que tem a ver com a incidência dos raios solares dos corpos variados, de maneira que uma parte da luz seja refletida e uma parte seja refratada. Chamamos de espelho, então, uma superfície em que parte considerável dessa luz é refletida, o que permite ao espelho, então, refletir, tem a ver com essa maneira como ela reage à incidência dos raios, né, de luz solar. Então, a gente teria o quê? O reflexo. Temos essa representação da imagem. Quando a gente fala de espelho, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista literário, a gente tem basicamente esse objeto que parece dotado de poderes mágicos, que devolve a nossa imagem quando nós olhamos para ele. E essa é a maneira tão
O fato de ser antigo não quer dizer que não continue fascinando, né? Devolvendo a nossa imagem, uma maneira interessante da gente ver a si mesmo. Todo mundo que gosta da pintura sabe que os autorretratos são importantes temas ao longo da história da arte. Se pensar numa artista, por exemplo, como a Frida Kahlo, né, com seus inúmeros autorretratos. Ao pensar o espelho, a gente está pensando nisso, algo também a fotografia, que é um tema muito tratado pelo Machado de Assis, né? A fotografia e o retrato são duas maneiras de representar. Tem um capítulo do Dom Casmurro que se chama Um Retrato e tem outro capítulo que se chama A Fotografia. E aí a gente começa a refletir sobre a diferença de uma fotografia para um retrato. O retrato pintado a óleo é uma representação de uma pessoa, mas aquilo está profundamente influenciado pela subjetividade do artista que representou. Por outro lado, a fotografia já tem um grau maior de objetividade, de verossimilhança. A fotografia, ela tem um pouco menos de espaço para a interferência do sujeito. É claro que toda representação tem a influência de quem representa, ou seja, na medida em que o fotógrafo escolhe o que fotografar e como fotografar, ele vai influenciar o que foi representado. Mas na fotografia, essa influência é menor. Mas vamos pensar o que isso tem a ver com a nossa discussão para o espelho. O espelho, que é o título, tem todo esse poder sugestivo, ele também nomeia um objeto real que tem uma função crucial para esse texto. O espelho ao qual o texto se refere, né, é uma coisa, um objeto que custa caro, portanto que é um privilégio e que faz parte da mobília casa da tia Marcolina, né, que é uma personagem tão importante do conto. A gente, quando fala do espelho, a gente está pensando sobre a impressão que o indivíduo tem de si mesmo. Cada vez que um ser humano olha para o espelho, ele está pensando como a sua aparência está. É parecido com um gesto tão comum na contemporaneidade de ter uma selfie, de tirar uma selfie, de escolher a foto que vai ser colocada no perfil de redes sociais. E o que há de fascinante nas grandes obras de arte é você olhar um texto do século XVII, por exemplo, como Don Quixote, ou um texto do século XIX do Machado de Assis, e perceber que a discussão que ele está fazendo, com alguns pequenos ajustes, descreve com muita profundidade e clareza dilemas da nossa época. E é um pouco isso que eu pretendo mostrar para vocês, avançando um pouco a trama do conto. Então, para que a gente faça isso, primeiro eu vou dizer para que eu preciso que vocês me lembrem, daqui a pouco, de falar sobre o nome Jacobina, que é o nome do personagem principal. Mas antes de falarmos desse nome, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando começa o texto dizendo, numa casa no Morro de Santa Teresa, em cuja pequena sala estavam 4 ou 5 cavalheiros, a gente tem um começo de narrativa em terceira pessoa. Isso é crucial para discussões no vestibular. É entender a partir de que ponto de vista uma história é contada. Então, o texto de Machado de Assis, Espelho, começa narrado em terceira pessoa. Ele fala que 4 ou 5 amigos conversam, mas que um está muito quietinho no canto dele. Que a certa altura, de tanto ser indagado, questionado, esse rapaz vai falar. E uma das primeiras falas dele, ele vai dizer, não gosto de discutir. Se vocês me ouvirem calados, eu posso explicar o que é essa reflexão sobre a alma, que é o tema que estava sendo debatido. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse ponto. Alguém que vai falar, mas que não quer ser interrompido. Alguém que quer falar, mas que acha que tem condições e motivos para falar sozinho. Então, a gente está diante de uma típica manifestação da prepotência, né? Vamos pensar nessa palavra prepotência, alguém que acha o dono da verdade e em condições de falar sozinho. O quanto que isso para nós hoje é agressivo, quanto que para nós hoje isso é absurdo. Ninguém pode querer dar uma aula falando sozinho. Tem que ser um professor muito ruim para querer falar sozinho, né? E é muito interessante aí a preocupação do Tomás de conseguir permitir com que 2 das pessoas que estão ouvindo a aula consigam também se manifestar por áudio, porque isso é o ideal de comunicação humana. Falar e também ouvir, né? É falar, ser ouvido e ter essa coisa de trocar, fascinante na comunicação, né?
É para isso que a gente precisa de um interlocutor que também fale. Então é muito interessante entender que o Machado está falando de uma sociedade diferente da nossa nesse aspecto. Pelo menos nós queremos que a nossa seja diferente, que não seja uma pessoa só falando. Se você parar para pensar, Wellington, a gente percebe isso muito nas redes sociais, né? No Twitter, nas redes sociais, no Facebook. As pessoas querem ter sempre o direito de ter razão e não admitem o diálogo, né? E é mais ou menos o que o Jacobina faz aqui, né? Ele não quer ser refutado. Ele quer falar, mas não quer ser refutado. Perfeito, Tomás. Você percebe um cacuete de linguagem em pessoas, porque infelizmente a gente está numa sociedade em que esses valores de verticalização, que não permitem o direito de fala, estão profundamente arraigados, né? Uma educação crítica é justamente aquela que tenta alterar isso. Então, a gente percebe algumas pessoas com bastante poder na sociedade brasileira contemporânea que terminam uma frase dizendo e ponto final. Essa expressão ponto final, quando alguém começa a usar muito, você já desconfia que seja um ditador, né? Um arrogante, alguém que se acha um dono da palavra. Então, o que há de bonito na ciência é que ela exige, enquanto exercício, questionar. Se algo não é questionável, não é científico, é dogmático. A ciência, ela não é que ela permite o questionamento, ela exige. Bom, mas vamos focar então nessa característica da sociedade brasileira, vale dizer com todas as letras, né? Racista porque a sociedade é escravista, machista porque é uma sociedade patriarcal. Então é muito emblemático que nós estejamos observando uma cena em que 5 homens falam e que disputam quem é o mais vaidoso e quem é o mais dono da palavra. Então, o Jacobina, ele coloca essa condição: eu não posso ser interrompido, vocês vão me ouvir calados, é isso que ele fala, e isso é profundamente antipático e, para a nossa época, revela-se como de uma imensa, usar uma expressão importante aí, né, da sociologia, é uma violência simbólica. Nós estamos diante de alguém que usa a palavra como um privilégio e que silencia os outros. Num dos episódios do seu podcast, você teve a oportunidade de conversar com a professora Lília, que estuda sociolinguística, e fala disso, de como que a fala do homem silencia a fala da mulher, a fala do branco silencia a fala do negro, a fala do rico silencia a do pobre. Os raros deslocamentos socioeconômicos que se observa nessa sociedade tão arraigadamente desigual, a gente percebe que o cara que acessa um lugar mais privilegiado, ele passa a repetir as características da sua classe que ele alcançou. Então a gente está diante de um personagem que, pelo que a gente vai ver no texto, ele tem origem humilde, mas que ele conseguiu acessar um lugar de poder e a partir daí ele se sentiu tão confortável nesse lugar de poder que ele não apenas esqueceu a sua origem, como agora ele usa e abusa do poder conquistado para manter o seu lugar de privilégio e para expressar toda a violência da classe a qual ele passou a pertencer. É que eu tive a impressão, quando eu li o texto, justamente isso que você acabou de falar. Quando ele atingiu um patamar, a formação dele de alferes, a família dele em si viu o status dele, então começou a tratar ele de maneira tipo como autoridade da casa. Então assim, depois da formação dele, então ele era tipo atingiu um status dentro da família dele. O ego dele assim começou a inflar dentro do núcleo familiar dele. E que deu a impressão que eu voltei lá no começo do texto, o jeito que ele fala, para ver como que é a personalidade, a autoridade dele, né, que ele adquiriu. Muito interessante, Alan, muito interessante perceber que isso também esteve aí nas suas percepções. Muito bacana que vocês estão percebendo esses detalhes. Acho que a gente podia já entrar na história dele, na narrativa dele, né? Porque depois dele formular a teoria da alma, que a gente acho que a Juliana falou, né? Que tem uma alma interna e uma alma externa, né? Essa alma externa pode ser encontrada em objetos, em eventos, em coisas externas à pessoa, né? E pode variar, né? E a alma interna seria a nossa alma interna mesmo, né? Que estaria conosco e não tem essa mutação
por objetos. Aí ele formula essa teoria, aí ele começa, para exemplificar isso, ele conta a sua narrativa, e aqui é importante, né, que o Wellington falou do narrativa em terceira pessoa, aí agora o narrador ele dá voz para o Jacobina falar em discurso direto. Exato, exato. Agora a gente tem esse deslocamento de foco narrativo, tá, gente? E aí é o caso mesmo de anotar. Os alunos que vão prestar vestibular, anotar mesmo, porque isso é raro e importante. É o deslocamento, é a mudança de perspectiva. Vamos pensar, então, que se antes a gente tem uma terceira pessoa que narra, Jacobina é apenas uma coisa, que é isso, quando nós falamos de alguém, a gente está tratando essa pessoa como coisa. Quando a gente dá a palavra para esse alguém, a pessoa sai da condição de coisa e se humaniza. É um processo muito interessante esse de assumir um lugar de fala, uma posição de fala. Esse é um gesto que demanda muito esforço e demanda, né, tem que superar algumas dificuldades. Agora, é como ele não falava e agora ele vai falar e quer falar sozinho, né? Então, entender esse movimento aí. Bacana. Só para, então, para entender quão importante é isso, não é só nesse texto que o Machado fala disso, tá, gente? Então, só para lembrar, no grande clássico Dom Casmurro, um homem acusa a mulher de tê-lo traído e a gente não conhece a versão da mulher, até porque quando ele conta essa história, ela já morreu. Então, é uma grande violência um homem acusar uma mulher de tê-lo traído sem dar a ela o direito de defesa. Essa é uma grande questão para o Machado. Vale lembrar que o Machado nasce humilde, um lar, nasce mulato numa sociedade racista e escravista, nasce gago, o que dificulta muito a inserção social. Ele tinha ataques de epilepsia, que a ignorância da época não entendia como um problema ser tratado pela psiquiatria, por medicação, mas pensava-se que alguém que tinha ataque epilético tinha pacto com o demônio. Então, certamente o Machado experimentou na própria pele, na própria vida, essa dificuldade para falar. E depois alcançou a posição de mais importante escritor na literatura brasileira. Então, muito dessa trajetória de começar de baixo e não ter palavra, e depois virar um obcecado pela palavra escrita, né? O cara que escrevia obsessivamente, escrevia teatro, crônica, conto, romance, e crítica de arte e cartas. Então, na verdade, é como se alguém que passou 10, 20, 30 anos da vida sufocando a palavra, encontrando como colocar a palavra, e aí depois a pessoa tenta tirar o atraso. Então é importante perceber isso, essas relações possíveis entre as experiências de vida do artista e certos aspectos que ele coloca em alguns personagens. Não, essa coisa do Dom Casmurro aí também, a questão da Capitu não ter a voz, né? Até os críticos também demoraram muito tempo para perceber essa questão de que a Capitu não tinha voz, e foi uma crítica americana, a Ellen Caldwell, que apontou para isso, né? Mas espera aí, e a Capitu? Ninguém vai ouvir a versão dela? Porque não tem, né? Então também no mundo da crítica precisou uma mulher para mostrar que o narrador de Dom Casmurro era uma coisa perversa, né? Que só tinha o lado dele. Perfeito, muito bem lembrado, muito bem colocado. Já que você tocou nesse ponto, não temos, infelizmente, tempo para aprofundar, mas vale lembrar que a Júlia Lopes, uma grande escritora brasileira, participava das discussões para criar a Academia Brasileira de Letras, e na hora de assinar a ata de fundação, resolveram imitar os moldes da Academia Francesa, que era patriarcal e machista, e que só tinha homem, e aí deixaram de fora a Júlia Lopes. Eu me formei na Unicamp, o Tomás se formou na USP, e nós, em nossa época, não ouvíamos falar de escritoras como Júlia Lopes, a tal ponto de que a gente não sabia que existia grandes escritoras mulheres no tempo de Machado de Assis. Foi preciso, então, uma mudança social para que mulheres acessassem as boas universidades, fizessem pesquisa, e aí agora a gente tem a possibilidade de ler uma coisa como A Falência, de Júlia Lopes, para um vestibular como o da Unicamp, o que dá visibilidade nacional para essa questão. Há uma série, Anne with E, fala também de empoderamento feminino, é um livro de 1908, da mesma época da Falência. Então, essas obras escritas por mulheres têm vindo à tona muito recentemente. Tá bom? Então, fechando esse parênteses, vamos avançar um pouquinho. Ele vai dizer, então, no primeiro momento, bom, eu vou falar o que eu penso sobre a alma, ele vai dizer, em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas.
foi bem lembrado aí pela Juliana, né? Cada criatura traz, eu estou lendo o texto original, cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Aqui nós temos a ruptura, aqui nós temos a novidade que justifica, então, o adjetivo nova que aparece no subtítulo. A teoria anterior era uma alma invisível. A alma, na perspectiva religiosa, ela é invisível. Se alguém visse a alma, ou era alguém dotado de uma capacidade especial, como, por exemplo, os espiritualistas referem aos médiums, ou então é alguém que está louco, e aí vai ser, com a grande violência da época, internado, colocado em camisa de força, e dependendo do contexto, até tomar um eletrochoque. Então, agora o Machado está falando de uma alma que ela é perceptível visualmente. É aí que começa o deslocamento, saindo da religião. É mais fácil a gente entender de onde está saindo, é um pouco mais difícil saber para onde está indo. O que é isso que vai ser percebido pelo olhar? Né? Que aspecto da vida é esse que pode ser apreendido pelo olhar? E aí a gente está diante de situações muito concretas e palpáveis, de maneira bastante coerente com o realismo. A gente está falando de roupa, a gente está falando de acessórios, como um relógio de algibeira, que é um relógio de bolso. A gente está falando de um chapéu, que é muito usado no Rio de Janeiro, no século XIX. A gente está falando, então, de acessórios, antes dos quais um indivíduo percebe a posição social ocupada pelo outro. Trazer para a nossa época, a gente está falando de um boné, um simples boné. Quem entende de boné percebe que custa caro. Tem boné que custa R$10, boné que custa R$200. Então, isso é usado como um símbolo de status, uma distinção social. Um adolescente, às vezes, usa um casaco da marca X ou da marca Y. Um jovem usa o tênis da marca A ou da marca B. Para dar um exemplo mais comum, compra um celular que custa R$3.000, o outro compra um celular que custa R$400. Isso marca a distinção, evidencia a distinção socioeconômica. Aí a gente percebe que a gente está falando de uma sociedade que, nesse aspecto, é muito parecida com a nossa. A sociedade descrita no conto de Machado, ela se parece muito com a nossa. A gente está diante de um personagem que nasceu humilde e que, num certo momento, teve a sorte, coloquemos assim, depois a gente problematiza, de ser convidado a participar da Guarda Nacional. Aí vale lembrar que a Guarda Nacional é algo real, concreto, histórico, não é uma criação literária. Então, o convite para integrar a Guarda Nacional é muito lisonjeiro, sobretudo para um jovem de origem humilde. É bastante raro pessoas de origem muito humilde conseguirem essa posição. A gente já pode meio que depreender se ele conseguiu por alguma razão, né? E uma dessas razões, ele conquistou a confiança de membros da elite. Então, ele deve ter se comportado como um puxa-saco. Ele vai se enquadrar naquela categoria do pobre que fecha com a classe média e uma classe média que pensa que é rico porque concorda com a elite. A gente tem uma sociedade estratificada e a gente tem comportamentos, às vezes, que não são condizentes com a pessoa, né, a classe a qual a pessoa pertence. Vou xingar muito o personagem, mas eu espero que todos que possam ouvir esse podcast em algum momento entendam que xingar o Jacobina é xingar a sociedade da qual eu, professor, faço parte, e as pessoas que, porventura, ouvirem o podcast. Essa é a nossa sociedade. Infelizmente, uma sociedade patética e ridícula, em que alguém compra um celular caro e acha que por isso agora mudou de classe social. Já não é mais um trabalhador, agora já é um magnata, porque tem um carro ou porque tem um celular. O Jacobina, ele é uma grande representação de uma sociedade violenta e desigual, que nunca respeitou os de baixo e que fez, né, dentre as inúmeras violências com os de baixo, com que eles acreditassem que para que eles tivessem algum tipo de respeito, que eles passassem a se comportar como pessoas de outro grupo social. E nós que trabalhamos com educação, professores e alunos, nós acreditamos em algo parecido. Porque o que significa para um menino de origem humilde, como eu fui, como muitos dos nossos alunos no projeto social são ou foram, dar literatura? É, na verdade, entrar em contato com produtos culturais que ao longo da história têm sido privilégio da elite. E nós aprendemos isso muitas vezes e ensinamos isso para que pessoas de origem humilde consigam acessar um banco de universidade.
No momento em que esse aluno ou essa aluna acessarem a universidade, eles vão comportar-se socialmente de um modo diferente. Vão ouvir da tia, vizinho, frases do tipo: você está metido agora que você estuda na PUC ou agora que você estuda na USP. Todos os alunos e alunas de classe média baixa que conseguiram acessar essas universidades de excelência ouviram dos amigos dizer uma coisa do tipo: agora você ficou metido, agora que você foi para a Unicamp e da USP. Isso magoa muito. Primeiro você sofre para entrar no vestibular e depois você sofre com o fato das pessoas te tratarem como alguém que mudou. E dói mais ainda quando você percebe que de fato você mudou, que a educação transforma. E a gente tem que tentar entender, né? Lembrar de quem você é, de onde você veio, mas é muito difícil. É mais fácil dar esse conselho do que seguir. Então, eu gosto, em especial, de trabalhar com um projeto social para lembrar das dificuldades que eu tive. Eu não prestei Unicamp uma vez. Prestei Unicamp 5 vezes para ser aprovado. A USP eu prestei 4 vezes e nunca passei. Então, é interessante olhar para um texto de um autor como Machado de Assis e ter essa vivência que talvez contribua para melhorar a compreensão. Então, é legal conversar com os meus alunos do Lélia, perceber que eles estão entendendo a revolta e o ressentimento de um personagem como Jacobina. Não é demais lembrar, então, né, que Jacobina claramente lembra jacobinos. Isso não é um nome comum. Não é muito comum uma pessoa se chamar Jacobina. Jacobinos é uma palavra importante da historiografia. É uma referência a um grupo na Revolução Francesa que vai protagonizar um dos momentos mais violentos, né? E aí, dependendo do aspecto, do aspecto ideológico em que se encontra a pessoa, ela vai dizer que essa é a fase do horror e do ódio, outros vão dizer que é a fase mais revolucionária, e não cabe aqui discutir isso agora, mas é importante entender que os jacobinos assumiram, num certo momento, num processo revolucionário, aquela coragem de ir até as últimas consequências, que é possível que Machado tenha dado esse nome a um personagem, conseguiu o deslocamento socioeconômico numa sociedade muito violenta, sem se permitindo ser muito violento, até porque ele não foi contratado para ser um professor de artes plásticas, né? Ele foi contratado para ser um alferes, que é um cargo originalmente da cavalaria, mas é alguém cujo exercício profissional está indissociável do uso da força. É o bom e velho Estado que dá para alguns o monopólio da força. Vale lembrar que a Guarda Nacional ela é construída porque a elite não confiava no Exército. O Exército sempre foi propenso a golpes, né? Os mais variados, alguns golpes em favor do povo e outros golpes contra o povo. O Exército e a Marinha eram compostas por grande contingente de negros e pardos. Eram os grupos mais desrespeitados da sociedade. A Guarda Nacional ela é criada como aquela guarda que seria de confiança da elite, ou seja, uma guarda formada por puxa-sacos. Jacobina foi muito puxa-saco para chegar na confortável casa onde ele se encontra nessa noite, e ele vai conversar sobre isso, e é muito emblemático que ele se lembre do começo dessa história, ou seja, do que permitiu a ele estar ali naquela posição, falando e sendo ouvido, né? E aí ele vai contar, então, que ele foi chamado para participar da Guarda Nacional, e que ele vai, então, precisar de um uniforme. Então, a pessoa que era convidada para integrar a Guarda Nacional, ela ia usar um uniforme, e ele vai, então, assim que ele coloca o uniforme, ele percebe uma mudança de olhar. E é aí que nós temos a reflexão sobre o externo e o interno. Essa é uma reflexão muito recorrente na psicanálise, né? Vários autores da psicanálise, da psicologia em geral, falam sobre isso, né? O quanto que o externo influencia o interno. A gente assiste a um filme, a gente percebe que a caracterização do cenário contribui para a construção do personagem, enquanto construção psíquica, né? A diferença de um quarto de uma pessoa muito organizada com uma pessoa muito desorganizada, o quanto que a maneira como uma gaveta, ou um armário, ou uma mesa de estudos diz muito sobre nossa personalidade. Quando esse rapaz, de origem humilde, coloca um uniforme, a sociedade passa a vê-lo de outro modo. E como vinha comentando o Alan antes de ter que, né, sair da aula, ele começa a ser bem tratado. E se tem uma coisa que o ser humano acostuma rápido é um tratamento melhor. Quando ele passou a ser bem tratado, ele teve uma certeza consigo. Ele quereria, a partir dali, ser cada vez mais alferes, cada vez menos o Jacobina pré-uniforme.
que interessante essa palavra que a gente usa de modo banalizado. Uniforme, seja na escola ou no trabalho, é assumir a mesma forma que os outros, construir-se enquanto parte de um todo e sentir-se nem mais nem menos que o todo. Isso é sempre muito violento. Eu queria que vocês entendessem. Há pessoas que acreditam ser melhores que as outras, e quando elas se veem forçadas a usar um uniforme, elas se sentem diminuídas. Há outras pessoas que vivem exclusões, e quando elas usam um uniforme, elas se sentem integradas e respeitadas. E é por essa razão, talvez, que numa mesma escola, o uniforme é odiado por alguns alunos e é amado por outros. E há pessoas que, ao trabalhar numa fábrica, odeiam usar o uniforme, mas que outras ficam aliviadas de usar o uniforme, porque nós todos sabemos que somos julgados cotidianamente pela roupa que vestimos, pela roupa que conseguimos vestir. Então, alguém usa o tênis da marca X, que é o mais caro, e aquilo aumenta os sorrisos que a pessoa recebe, abre portas. Raramente um adolescente vai ser barrado num shopping usando aquele tênis mais famoso, aquele casaco cujo logotipo todo mundo reconhece. E quando a gente fala de um episódio relativamente recente, como o Rolezinho, em que inúmeros adolescentes de condição humilde foram barrados, né? E a gente percebe essa violência como atua, né? Aí, às vezes, o menino humilde, preto ou pardo, se não vestir uma roupa muito bonita, vai ser barrado, vai ser confundido, até porque a leitura, às vezes, tacanha que vigora é se alguém está mal vestido, é uma ameaça à sociedade. A gente sabe que as maiores ameaças da sociedade visto muito bem vestido nos últimos tempos, né? Então é muito importante observar isso. A alma exterior, segundo o texto começa a nos explicar, conjunto de signos que a pessoa integra à sua vida, é o espaço que ela frequenta, assim como hoje alguém olha diferentemente, pensando aqui em Campinas, a nossa cidade, alguém vai para um barzinho que fica naquele bairro de nível socioeconômico mais alto, Campinas se chama Cambuí, São Paulo também parece que tem um bairro chamado Cambuí, de luxo, ou se alguém vai para um bairro periférico, né, para uma quebrada. Então, é claro que não é o barzinho. Machado de Assis, no texto, ele fala sobre o salão, sobre o teatro, as casas, né, de espetáculo, conferem prestígio para quem frequenta, e que de tempos em tempos as pessoas naquela sociedade, elas adotam novos modos. Então a gente tem uma frase muito antiga, mas muito significativa até hoje, que é: o hábito não faz o monge. Essa é uma frase, então, interessante para refletir. Hábito é uma palavra que significa tanto o costume, ou seja, aquilo que a pessoa costuma fazer, quanto também a roupa que veste. Que há, e a gente percebe isso, uma relação indissociável entre a roupa e o exercício. Não é assim que o advogado costuma usar terno, aquilo faz parte do pacote. É assim que um professor costuma usar, às vezes, um jaleco, né, ou o uniforme da escola a qual está ligado. É assim que uma enfermeira usa roupa branca. Não se trata de uma escolha com a qual tenha-se grande liberdade. Não, aquilo compõe um personagem. E o padre usa batina. Ao dizer o hábito não faz o monge, de alguma maneira essa frase problematiza, que não basta trocar a casca para que se troque a essência. A frase, ela é antiga, como eu já disse, é de uma época em que as pessoas acreditavam numa essência. Acreditavam que ainda que se a pessoa tivesse afundada na lama, se ela tivesse uma dignidade, uma pureza de caráter, ela sairia dali ilesa. Isso é muito comum na boca dos discursos religiosos. Agora, no tempo de Machado, a gente começa a pensar, na verdade, na perspectiva da influência social, como diz muito bem o Hippolyte Taine. O homem é, entre outras coisas, fruto do espaço em que ele se forma, ele é fruto de sua condição étnica, fenotípica. Na época do século XIX chamava-se isso de determinação racial. Então, o pensamento do século XIX descreve a realidade da seguinte maneira: se o indivíduo nasceu branco, ele sempre será branco; se ele nasceu negro, ele sempre será negro. E eles, então, liam a partir daí supostas hierarquias que seriam, assim, imutáveis, né? Bem na Idade Média, quando se falava nasceu nobre, morre nobre, nasceu na vila, ou seja, fora da corte, você nunca será um nobre. Então é uma sociedade muito estanque, muito estática, muito marcada.
É por isso que os poucos indivíduos deslocam-se, vão fazer disso assim uma grande questão, como eu já mencionei, o próprio Machado ou o próprio Jacobina. Ele vai dizer, bom, a alma exterior é essa roupa que a gente veste, é esse uniforme, é esse espaço privilegiado que a gente acessa, que vão se configurando, então, como outra forma de capital. E aí a gente pode pensar, então, que a pessoa que se torna um professor, numa sociedade que respeita a educação, infelizmente não parece ser o caso do Brasil contemporâneo, mas a pessoa ela tem muito respeito na sociedade. Que ela vai ser vista não como um indivíduo que tem o salário X ou o salário 5X, mas ela vai ser vista como alguém cujo fazer, cujo exercício profissional está envolvido em algo que parece digno à maior parte daquela população. Então, o alferes, ele vai ser identificado como alguém que é amigo dos poderosos. Numa sociedade desigual, ser amigo do poderoso vale muito mais do que ser digno, ou do que ser inteligente, ou do que ser bonito. É esse privilégio que o Jacobina começa a experimentar e ele começa a explicar para os amigos dele. Avançando um pouquinho, então, né? Alferes é um título da hierarquia militar, semelhante ao que seria para quem entende de exército hoje, assim, tipo segundo tenente. Ele é, então, alguém que seria o menos importante dos cargos importantes. É muito interessante. O Machado ele gosta muito de construir personagens nessa posição. Seria assim, para tentar ser didático, eu vou dizer: importante demais para não ser ninguém e importante de menos para acessar a elite. Então, ele não faz parte da elite, mas ele é o cara que está quase lá. Então, vamos pensar na figura do Don Quixote de La Mancha, que é um grande personagem, e o Sancho Panza. O Sancho Panza é um escudeiro. O Quixote é um cavaleiro. Os cavaleiros, na origem do termo, fazem parte da nobreza, ou seja, são membros da elite, da real elite. Já o escudeiro, ele não é da elite, ele não faz parte da nobreza, mas ele é o cara que convive com a nobreza, então ele imita a nobreza, e quando ele fala com alguém ignorante, ele finge ser da nobreza. Esse é o lugar social importante para a gente refletir. É aquele indivíduo que sabe fingir ser rico, que é bem fácil na internet, a gente sabe, né? A pessoa vai numa loja chique, experimenta um óculos caro, tira a foto e posta na rede social. Boa parte das pessoas que vão ver essa foto na rede social não sabe que o indivíduo não tem dinheiro para comprar aquele óculos. Então, assim, você vai numa loja de boutique caríssima, põe a roupa, tira uma selfie, posta na rede social, você tem uma imagem que foi construída e que não é nada focada na realidade, mas serve para fazer o quê? Para causar, né? Para causar uma impressão. A gente está diante de uma discussão que problematiza o real e o virtual. E uma forma de adoecimento psíquico da nossa época é a gente acreditar mais no virtual do que no real. E isso está colocado no texto de maneira muito engenhosa, porque ele ainda nem é um alferes. É importante que os alunos percebam isso quando leem. Ele está se preparando para ser alferes. O uniforme, ou seja, a casca, chega antes da realidade. A fantasia, vamos colocar assim, né, que o uniforme de alferes é uma fantasia. Ela chega antes do personagem estar pronto. Antes dele ser de fato, ele é de direito. Ser um alferes de direito significa ter um uniforme. Aí a tia vê o Jacobina com o uniforme e tem lá flashbacks, né? Ela se lembra do finado marido que também usava uniforme, e aí a vizinha dela fala: nossa, quem é esse rapaz que chegou com um belo uniforme? Ela diz: ah, meu sobrinho. Aí então ela dá o melhor pedaço do frango para ele, a melhor posição na mesa, ele é ouvido, ele é elogiado, e ela imagina um futuro brilhante para ele, em que uma jovem vai se interessar por ele teria um casamento feliz, e todo esse pacote formado predominantemente por fantasias, vão transformar profundamente o personagem Jacobina. Nesse contexto, então, que finalmente chega o espelho. Então, o Jacobino ele recebe, né, essa alma externa através da farda do alferes, e isso modifica, como você bem falou, toda a relação dele com a família, com os amigos e com a vila que ele morava, e consigo próprio também. E aí essa notícia chega até essa tia dele, que mora num sítio escuso e solitário. Então a gente vai entrar num lugar distante, no interior do Brasil,
e essa tia vai chamar ele porque ela quer ver esse alferes, porque ele ascendeu, socialmente. E o Antônio Cândido, inclusive, num texto chama Esquema de Machado de Assis, ele fala que essa posição de alferes era um cabide de emprego mesmo. Era um emprego realmente inútil, assim, né? Um posto inútil preenchido por puxa-sacos mesmo, né? Um privilégio político, né? Vamos comparar com um cargo bem comum na nossa época, que a gente ironicamente chama de aspone, né? Com perdão do baixo calão, o assessor de porra nenhuma, né? Aquele vereador ou deputado recém-eleito que nomeia um monte de gente a um cargo inútil e depois, às vezes, até pega uma parte do rendimento desse funcionário para si próprio. Sim, aqui inclusive em Valinhos, o nosso prefeito, ele teve que demitir 18 aspones, só que ele mandou eles para outro lugar, assim, demitiu de um lugar e mandou para outro. Então tem essa questão da impunidade também, né? Bom, mas vamos voltar pro Jacobina. Aí ele vai para essa fazenda escusa e solitária, e aqui aparece a questão da escravidão, né? Primeiro momento que vai aparecer a figura do escravo, e como você bem falou, né? Os escravos também não vão ter voz aqui, né? Os escravos, as mulheres, eles só vão ficar ali, né? Meio que repetindo, né? Chamando o Jacobina de alferes aqui, alferes ali, e eles não têm voz também, né, na narrativa, né, como voz direta. E aí, o que acontece? Para avançar um pouco mais no enredo, uma das filhas da tia Marcolina fica doente e ela é chamada para ir lá, né, e o Jacobino é deixado sozinho. Só que também é importante falar do espelho, né. E a questão do espelho, não sei se você percebeu, Wellington, o espelho, o objeto, né, ele tem uma biografia, e o próprio Jacobina não tem. Exato, era esse ponto. Vou ler para os nossos ouvintes entenderem isso, se você me permitir a frase, né? E depois você pode comentar, vai ser um prazer. Mas olha a frase, ele diz assim: o espelho era grande? Eu falei, ela pegou um espelho que ficava na sala, no melhor lugar da sala, e permitiu que fosse levado para o meu quarto. Aí eu pergunto, mas é um espelho grande? Ele falou, eu disser, o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica. Começa assim, rica e magnífico. A gente começa a entender que isso é um sonho de ascensão social, que o espelho só vai meio que confirmar. Era um espelho que lhe dera a madrinha, né, o pretérito mais que perfeito, havia dado à madrinha, que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas, vindas em 1808, com a corte de Dom João VI. Ele fala assim, não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. Então, o Jacobina, ele não tem tantos dados biográficos quanto esse espelho, né? Esse espelho parece que é mais importante historicamente do que o próprio indivíduo, né? E aqui a gente está falando de uma data importante, né? 1808, que é a vinda da família real. E aqui também, eu acho que começa a mesclar essa questão, além do indivíduo, né, Jacobina se formando, tem também a questão da nacionalidade, né? O que é ser brasileiro, né? Então, a gente expande até vira um espelho até, né, um espelhamento do tema, do indivíduo e da nacionalidade do brasileiro, né. Dando um gancho aí no seu comentário, então, sem alongar muito para a gente conseguir avançar, mas há um grande historiador brasileiro chamado Sidney Chalub, que foi professor da Unicamp muitos anos. Atualmente ele dá aula numa faculdade que particularmente eu acho bem sem graça, mas que muita gente paga pau, que é a tal de Harvard, né? Ele é professor de Harvard hoje, e ele tem alguns livros magníficos, esse professor, e um deles chama-se Machado de Assis, Historiador. Então, ele é um estudioso, já de longa data, de urbanismo, Rio de Janeiro, século XIX, e é um leitor entusiasmado de Machado de Assis. O Sidney Chalub chama atenção para o fato, corrigindo uma bobagem que durante muito tempo era repetida, de que o Machado é universal, e de que ele falaria mais do mundo do que do Brasil, e um cara como Sidney Chalub, ele ajudou a entender que isso é uma bobagem. O Machado é um profundo brasileiro, assim, ele é um escritor profundamente brasileiro, carioca, ele é um homem que tem ali compromisso com o seu tempo, com o seu lugar. Agora, é claro que como grande artista que é, ele constrói histórias que sobrevivem para além dessa referência imediata, mas é crucial entender. Ele começa falando do Morro de Santa Teresa, ele fala de um lugar que existe e de um tempo que existe.
E até hoje a gente ainda assim tem essa singularidade, né? Nós fomos durante muito tempo um império e nós fomos um império cercado de repúblicas, depois a gente virou uma república atípica, a gente foi sede do império, então essa singularidade ela fica arraigada no nosso imaginário, né? Eu fico me perguntando por que tanta gente no Brasil gosta às vezes, de uma pompa nas festas, pessoas que fazem tatuagem de coroa, pessoas que querem ter um vestido de debutante que custa mais caro do que a família permite, né, o orçamento da família permitiria pagar, e tudo isso tem, às vezes, em certo sentido, uma reminiscência disso. A gente meio que quer acreditar nisso. Num país tão desigual e tão plural quanto o Brasil, é muito comum a pessoa querer saber que ela é descendente de italiano, é descendente de espanhol e que é descendente de alemão. E a gente não tem nem como, e muitos brasileiros não têm nem vontade, de saber de sua ancestralidade indígena ou africana, né? Às vezes a pessoa tem lá um lado da família que é espanhol e outro lado que é africano, e ela só quer saber do espanhol, porque a gente continua com esse olhar europeizado, esse olhar que volta-se para um certo formato de corte, e o Machado está, digamos, traduzindo isso de maneira tão competente nesse texto, né? Vale pensar nisso. É como se estar olhando para aquele espelho permitisse ao indivíduo sentir-se conectado ao próprio rei Dom João VI. Esse é o aspecto que interessa. Ele fala que o espelho estava naturalmente velho, né? Mas que se percebia ainda raspas de ouro, sabe? Que é interessante, é que nem para quem tem a felicidade, oportunidade de fazer turismo em Minas Gerais, conhecer as igrejas de Ouro Preto, às vezes a gente tem uma admiração muito prosaica, no pior sentido do termo, muito brega mesmo, assim, de pensar, nossa, o meu país cobriu o altar da igreja com ouro, né? Que chique, como que o Brasil é rico. Esquecendo, muitas vezes, quanto suor e sangue custou aquela fina camada de ouro que cobre aquele templo. É muito interessante as contradições que vêm à tona quando a gente lê com atenção esse texto. Vai dizer, né, que com o passar do tempo, as atenções e os privilégios, o tratamento diferenciado, promoveram nele uma transformação. Aí ele usa uma frase, né? Então uma frase assim que sintetiza muita coisa. O alferes eliminou o homem. Falei para ser didático que o alferes elimina o indivíduo antes da farda, mas o que o Machado escreve é bem mais radical. Ele fala: o alferes eliminou o homem. A gente poderia tentar traduzir isso didaticamente assim: o cargo, a certa altura, superou a humanidade daquele indivíduo. O cargo que ele exerce faz com que ele nem se lembre mais que ele é um ser humano. Se sente, em alguns momentos, superdotado de um poder sobrenatural. Vale dizer que é exatamente assim que os poderosos se sentem na sociedade desigual. Eles se sentem mais que um humano e tratam o outro como menos que um humano. Você fala que o espelho parece ter mais história que o personagem, uma frase muito feliz, é por aí mesmo, né? Tem um grande pensador da época que vai dizer que a humanidade às vezes atribui poderes mágicos a um objeto, é o fetichismo da mercadoria, e trata humanos como se eles fossem coisas, que é o que a escravidão faz durante tanto tempo, né? O Machado conhece bem essa sociedade que coisifica humanos e humaniza coisas. O uniforme é mais significativo que um ser humano. O escravo não interessa. Tanto que quando a tia Marcolina se afasta, né, ela vai cuidar da sobrinha doente, ela fala: fique cuidando dos escravos. E ele fica doente. Ele fala: eu estava doente. Por quê? Porque eu fiquei com um bando de espíritos boçais. Os escravos falam para ele elogios: Nhonhô é bonito, Nhonhô vai casar com filha de general. Mas as falas elogiosas que vêm dos escravos não têm o poder que a admiração que vem da tia. E aí a gente tem que refletir: por que a admiração da tia vale mais pontos nessa escala social, né? Eu me lembro de um episódio de uma série distópica, né, Black Mirror. Ela vai justamente mostrar num episódio que as pessoas ficam o tempo inteiro avaliando e sendo avaliadas. Essa é a nossa sociedade, que tem muitos likes e muitas curtidas, e isso e aquilo, a tal ponto que se um influenciador digital curtir a sua postagem, isso vale muito mais do que os seus 30 amigos reais curtirem a sua postagem. Então a gente tem uma escala de valor assim complexa, né? A tia tem uma posição social, ela é a viúva,
ela é uma matriarca de um latifúndio, ela é alguém que possui coisas valiosas, entre as quais seres humanos tratados como se não fossem humanos, que são os escravizados. A admiração dela vale muitos pontos. A admiração do escravizado nesse sentido, ou como diz o narrador, daqueles espíritos boçais, não vale ponto. A fala do escravizado, portanto, ela é esvaziada de sentido. Só cabe ao escravo ser gentil, porque essa é a imposição social que recai sobre ele. Se ele for sincero, ele pode ser chicoteado, ele pode até ser eliminado fisicamente. É muito importante entender o desprezo que Jacobina sente por esses indivíduos escravizados. Aí vem a grande surpresa, o que, a meu ver, é a grande surpresa. A gente pode falar de 2 ou 3 ápices, né, nesse texto, mas um dos ápices é o que acontece na sequência, né? Você lembra o que acontece na sequência, né? Quando ele é deixado sozinho com os escravizados, o que acontece? Ele cria um suspense, né, na sua narrativa que ele está falando para os outros. E aí ele fala, né, os escravos me aprontaram uma boa, né, tipo, esses malvados tinham uma intenção secreta, né. Aí a primeira coisa que os ouvintes falam é, eles queriam te matar, e também é uma suposição também que mostra, né, essa violência, né, esse olhar violento dessa elite, né, porque os escravos não tinham interesse algum em fazer mal algum à pessoa, eles queriam a liberdade, né, então eles fugiram, né. Os escravos fogem e deixam esse homem sozinho, né, nessa propriedade. Exato, e é muito interessante, porque quando os amigos formulam a hipótese, eles te mataram, e o que ele responde? Ele responde, fizeram coisa pior. Eu estou colando aqui porque eu estou com o texto aberto na minha frente, então eu tenho um privilégio em relação a quem está nos ouvindo, né? Mesmo quem leu com atenção dificilmente lembra desses detalhes. Mas cabe a pergunta filosófica, o que é pior do que tirar a nossa vida? Essa é uma grande questão numa sociedade consumista. Tem gente que perde a vida porque não entrega um celular ou um carro. É claro que muitas vezes isso é o resultado de um instinto, de uma coisa irrefletida, mas tem gente que preferiria morrer mesmo do que perder os seus bens materiais, os seus bens mercadológicos. Então é uma reflexão importante a ser feita. Para esse indivíduo, ele está dizendo, a vida que eu tinha antes da farda já não me interessa mais. Ela é pior que a morte. A vida que me interessa agora é a vida pós-farda. Então, o que esses indivíduos fizeram foi roubar alguma coisa. Do mesmo modo como qualquer um de nós podemos passar por uma violência, de sofrer um assalto, e de repente a gente percebe que há um prejuízo muito maior do que o celular ou a carteira roubado, mas às vezes a pessoa rouba a nossa tranquilidade. Muitos que sofreram essa violência pensam, caramba, eu perdi a minha tranquilidade, o que aquela pessoa que me roubou fez foi me tirar algo muito mais valioso do que um celular. A gente pode se perguntar o que os escravizados, ao fugirem, roubaram de Jacobina. Isso é magnífico, essa é uma grande questão. Eu acho que o vestibular não chegaria a perguntar algo tão complexo, mas eu acho que deveria perguntar. Eu acho que a beleza disso está no seguinte, a Jacobina vive num mundo dos sonhos desde que recebeu a farda, o tratamento da tia Marcolina é como ele sendo especial. Ele é especial porque ele usa um uniforme que indica um poder. Ele ocupa finalmente uma posição sonhada por qualquer homem adulto nessa sociedade desigual. Eu quero ser um homem cuja aparência desperta respeito e temor, porque numa sociedade patriarcal, o respeito vem sempre de mãos dadas com o medo. O que esses indivíduos que fugiram demonstram é que eu vou usar uma expressão da linguagem coloquial, porque eu acho que isso é suficientemente didático. Esses indivíduos eles estão cagando para o suposto poder de Jacobina. Então, o poder dele se revela insignificante aos olhos deles. Né? Tão logo ele vira as costas, eles fogem. É muito interessante. E aí tem uma ironia maravilhosa, fica só um vira-lata lá, e o vira-lata também está cagando para Jacobina. Não, acho que eles cachorros também foram embora. Até o cachorro foi embora, nem um cachorro te respeita. Ou seja, o seu suposto poder não intimida nem o vira-lata. Isso é magnífico. O Machado não sabe brincar. Bom, então, a partir daí, ele entra num sofrimento, numa crise profunda. A gente pode pensar mesmo em algo que desagrega a psique dele nesse momento da narrativa. Ele vai dizer assim que ele só encontrava algum consolo quando ele finalmente pegava no sono. Aí ele fala assim, o sono me dava um alívio. Não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Aí ele fala, eu acho que eu posso explicar assim. O sono, eliminando a necessidade da alma exterior, deixava atuar a alma interior. Ou seja,
a partir do momento que ele está acordado, ele quer desempenhar aquele papel, aquela função social de ser alferes. Para que isso se efetive, ele precisa de um retorno, de um olhar social que o reconheça como tal. E esse papel social era desempenhado pela tia Marcolina. Quando ela se afasta, ele já não tem mais a possibilidade de um feedback que reconheça. A gente tem que entender que isso não é uma necessidade exclusiva do Jacobina. Todo ser humano tem a necessidade, essa é da natureza humana, de ser reconhecido e respeitado, de ser visto pelo outro. A ideia de ser invisível, de ser irrelevante, ou para usar uma outra expressão bem comum na linguagem coloquial, ser café com leite, né? Quando eu era criança, a gente falava que era café com leite. O irmão mais novo ia brincar, mas aí ele não brincava do pega-pega, ninguém pegava ele não pegava ninguém, né? Ninguém quer ser o café com leite, ninguém quer ser transparente, ninguém quer ser ignorado em última instância. Então, o outro, isso a filosofia contemporânea ajuda a gente a entender, o outro, né, como diz o Sartre, o inferno são os outros, mas às vezes a gente percebe que o outro, ele é a condição em a qual não existe o eu. A identidade seria, assim, um filho ou neto da alteridade. Primeiro é o outro e depois sou eu. O bebê, ele, antes de falar, ele ouve a voz materna, ele percebe, né? Tem um cara muito interessante, fala sobre o estágio do espelho, né? Ele vai falar sobre o desenvolvimento psíquico da criança, a certa altura, acho que é o Winnicott, salvo engano, o bebê olha para o espelho, vê o próprio reflexo, em um certo momento ele supõe que seja um outro bebê, e ele tenta interagir com esse outro bebê, mas em algum momento ele entende que aquilo é uma projeção de si mesmo. E esse momento, segundo esse autor, é um momento muito importante no desenvolvimento psíquico, dá um salto assim da percepção. Nesse momento, em geral, o bebê olha para alguém, na maior parte das vezes a mãe, já que a nossa sociedade continua achando que criar prole seja tarefa exclusiva das mulheres, e o feedback do olhar da mãe para esse momento é que contribui decisivamente para a humanização desse indivíduo que está se tornando ser humano, né? A gente não entende que quando a gente nasce, a gente não é um ser humano, a gente é um pedacinho de carne, alguns instintos. A gente leva um tempo grande até virar um ser humano, e é no contato com outro humano que a gente se humaniza. O Machado está falando disso, assim. Essa nova dimensão humana e social de Jacobina, ela tem pré-requisitos. Quando esses pré-requisitos não são cumpridos, a existência dele, a única existência que ele quer continuar tendo, está ameaçada. Aí, então, ele passa por uma tormenta. Ele não quer se olhar no espelho, ele passa um tempo, então, evitando o espelho. Outra coisa interessante para a gente pensar, né? Que a gente, às vezes, fica dependente de rede social, né? Eu já adoeci psiquicamente com excesso de rede social, quando eu decidi deliberadamente parar de usar, sair do Facebook. Eu passei um tempo tretando em Facebook, como tanta gente passou nos últimos anos no Brasil, tretando, achando que ia mudar o mundo pelo Facebook, e o melhor dia da minha vida foi quando eu saí da rede social, né? Tem um clássico que diz 10 razões para evitar redes sociais, eu sempre recomendo para os meus alunos, né? A rede social adoece, mata, rede social mata. É melhor tentar sobreviver offline. Parece contraditório dizer isso na rede. É isso, é importante ler criticamente isso. Bom, então esse cara para de olhar para o espelho um tempo. Aí ele fala que ele teve um dia uma ideia, né? Com medo de morrer, teve uma ideia. E aí, vamos lembrar essa ideia. Comenta aí um pouco. Ô Wellington, outra coisa, ele tinha medo de enlouquecer, né? Isso também é uma coisa muito importante do Machado, esse limite entre a loucura e a razão, né? Ninguém quer ultrapassar essa linha, né? Você tem até o conto Alienado, conto ou novela, né? Alienista, né? O Alienista, isso. Isso, você está lembrando bem, é isso mesmo. Alienista, em que ele discute isso, o que é ser louco, o que é ser normal, e quem pode falar sobre isso, né? Ter dúvida se está louco é uma grande questão, né? E ele coloca essa questão de maneira muito criativa, bem lembrado. E ele vai falar o seguinte, então, né? Ele vai dizer, e aí, o que vocês acham que eu fiz? Ele sempre lança essas. É legal essa coisa de perguntar, como você bem observou, porque isso causa curiosidade, e é aquilo que às vezes chama o leitor de volta para o texto, né? Porque são tantos pontos de saída, seja para quem está entendendo, seja para quem está tendo dificuldade, a gente tem ao longo do curto texto várias saídas, assim, se você não tomar cuidado, você perde o pé, a gente se perde mesmo. Mas aí você volta para o texto que ele cria um mistério. O que eu fiz? Ele fez aquilo que ele vinha evitando, ou seja, o espelho. Ele encontrou no espelho uma espécie de amparo
e é curiosamente o espelho que foi, durante alguns momentos, alguns dias, uma ameaça. Ele chegou a cobrir o espelho, a evitar o espelho. Aí, a certa altura, ele decide encarar o espelho. Só que aí a gente tem uma questão crucial, né? Não é o olhar o espelho de qualquer maneira, né? Então, há dois olhares muito significativos nessa segunda parte da narrativa. Um primeiro momento que ele olha e o resultado é desesperador, que aparece nessa primeira tentativa de olhar para o espelho. Ele vai assustado porque ele não percebe um reflexo nítido. Vou ler o trecho porque não conseguiria usar a linguagem mais adequada que o Machado. Ele fala assim: olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Aquela sensação desgraçada que todo mundo já experimentou alguma vez na vida. Todos contra mim. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Isso é apavorante. A ideia de que o seu reflexo não é nítido. A ideia de que o seu reflexo está fragmentado. Ele está, então, se perdendo a ideia de si mesmo. A noção de identidade dele, que passava por uma transformação, agora parece ameaçada de uma extinção. Então é a ideia, se eu não posso ser alferes, eu já não sei quem sou. Me tiram algo que para mim era o mais significativo, eu queria fazer uma comparação, né? Alguns alunos desenvolvem dependência mesmo, uso de redes sociais, de jogar videogame ou de acessar Instagram. Eu trabalho em algumas escolas que às vezes o psicólogo, o psiquiatra orienta o pai a controlar o uso. E quando o pai tenta ou a mãe tenta proibir, algumas crianças têm taquicardia, elas têm insônia, elas têm pesadelo, né? Então é bastante estranho para quem não é viciado em rede social entender que isso pode se tornar, já tem até no DSM, ou aquele tal livro famoso, transtornos mentais, isso é uma dependência da nossa época. E, curiosamente, isso surpreende muita gente, é uma dependência química. Porque o uso da rede social promove descargas químicas no cérebro semelhantes a de muitas drogas ilícitas. É legal a gente olhar para isso também com uma atenção e com um certo cuidado. Esse cara, então, ele já acha que a vida sem a minha farda, sem o retorno de admiração desse olhar social, ela não vale a pena. Então, eu posso morrer. Mas aí vem a segunda experiência que ele faz de olhar para o espelho, num outro dia, com uma diferença. A diferença, então, é que é legal que todo mundo que lê o texto e que está, porventura, nos ouvindo, tentem se lembrar. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar a farda. E aí eu queria que a gente refletisse sobre isso, sobre o que vai acontecer nessa nova experiência de olhar para o espelho, só que agora com a farda. Ele vai dizer: entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, essa expressão é magnífica, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando eu olhava furtivamente para o espelho, né? E aí então a inspiração que ele vai ter é vestir a farda e olhar para o espelho. Aí ele vai dizer que ele viu a imagem nítida, ou seja, colocar aquele uniforme, aquela roupa, e olhar para o seu reflexo com aquela roupa, deu a ele a possibilidade do feedback social. Então a gente pode refletir muito na nossa. Eu acho que isso aqui fala mais da nossa própria época do que da época de Machado. Quando a gente tem a possibilidade de conviver com alguém que nos olha, que nos ouve e que nos admira, muito bem, isso contribui para a nossa saúde. Impossibilitados disso, muitos indivíduos hoje colocam um texto na internet. Já tem gente que fotografa, mas nunca foi elogiado pelo irmão, nem pelo pai, nem pela mãe, que ou não tem tempo ou não tem interesse para isso. Aí posta uma foto na rede social, chove um monte de elogio de estranhos e desconhecidos e semi-desconhecidos, e a gente vai gradativamente ficando viciado nisso, dependente desses retornos, essas pessoas que a gente não sabe nem se são pessoas, ou se são robôs, ou se são softwares, mas é um fato que quem nunca ficou ansioso esperando um like, esperando um comentário elogioso na rede social? Essa, sim, é uma grande expectativa de boa parte da população de nossa época. Então ele vai falar, eu acho interessante voltar ao texto, né? Eu vou ler um trechinho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo. Pô, a palavra letargo ela é arcaica, é difícil para o leitor contemporâneo entender. Letargia seria aquele estado assim que se confunde com a morte, aquela dificuldade de movimento, dificuldade de reação.
E era assim que ele vinha se sentindo nos últimos dias, desde que abandonado pela tia e pela fuga dos escravizados. Então ele fala, imaginai um homem que abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Eu olhava para o espelho e ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, ria, e o vidro exprimia tudo. Então ele começa a encenar uma plateia formada para o seu próprio reflexo. Então é como se o espelho, nesse momento, dividisse o personagem Jacobina em duas dimensões. Ele é a dimensão artista e ele é a dimensão plateia. Ele é a plateia para o seu solitário espetáculo. Na impossibilidade de ter alguém que o aplaude, que o admire, ele está ali fazendo as vezes. Como se no auge de uma carência, alguém hoje em dia escrevesse um comentário na rede social, ansiosamente esperando o retorno e ninguém retornasse, a tal ponto que numa fração de segundos a pessoa fica desesperada, nossa, estou sendo ignorado, será que a minha internet está falhando ou será que ninguém viu mesmo? Aí a pessoa chega lá e faz um comentário na sua própria postagem, né? Todo mundo já foi ridículo a esse ponto. Postar uma coisa se achando muito inteligente, não ter retorno, daqui a pouco você vai lá e comenta a sua postagem, porque alguém me disse que se eu comentar, aumenta a chance de alguém ver, aí a pessoa vai lá e faz um comentário. Então é um gesto que eu vejo aqui, assim, de um desespero patológico, né? De uma sociedade que se depende mais que qualquer geração anterior de uma plateia, né? De uma plateia, de um feedback. Então eu acho que nós temos aí camadas no texto de Machado. Aponta para uma coisa que, ao que tudo indica, é da própria condição humana, nenhum ser humano é ser humano sozinho. Um clássico aí interessante da literatura, que é o Enigma de Caspar Hauser, discute justamente se é possível um humano ser humano sem vivências e interações com outros humanos. Tem uma coisa que já é de uma sociedade urbana, que vinha se aburguesando e que depende também desse feedback, da aceitação social. Uma sociedade tão violenta, marcada por tantas violências, ela precisa de aceitação. E os rituais da aceitação são importantes. E aí a gente pode pensar em vários personagens de Machado. O José Dias, que é um agregado que puxa o saco do Senhor para seguir vivendo de favor. Nós temos o Pádua, que era o pai da Capitu, que a certa altura também fica lá tentando ser promovido. Aí a gente tem uma cortesã, né, que é a prostituta da época, que consegue lá dentre os seus clientes dois endinheirados, e ela guarda com muito cuidado as joias que ganha, porque as joias elas abrem portas. A gente tem a personagem do Alencar também, que usa vestidos ricos e requintados, que não perceba a sua condição de cortesã. Então, esses rituais fazem parte mesmo dessa sociedade que vai se aburguesando, de modo que o indivíduo, que era até pouco um pária social, um excluído, um marginalizado, consiga, né, driblar um pouco dessa condição de marginal e ter o que todo ser humano almeja, um pouco de respeito. Em princípio, era isso que eu queria falar, né? Para não matar todo mundo, porque o tempo já foi longo, né? Tem mais coisas, mas se alguém tiver uma questão, a gente pode complementar. Eu acho que a gente meio que passou por cima, né? Não dá para trabalhar totalmente o texto, porque é muito complexo, mas faltou a questão do fim mesmo, da última parte, porque depois que ele termina o relato, ele simplesmente some, ele desce as escadas e é outra forma de impedir o diálogo, não tem como a gente replicar. Ele fala até o instante final e sai correndo sem a possibilidade de uma réplica, né? Eu queria tomar, então, já que você abriu essa possibilidade, ler a frase final. Ele fala assim, bom, eu olhava, né? E aí eu via, então, e o espelho reagia, eu olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, eu gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Eu queria que entendesse, então, ele estava sozinho, recorreu ao espelho. A partir do momento que o espelho deu o que ele queria, é como se ele desistisse do contato com qualquer outro. Como se ele dissesse, a partir de agora eu não vou esperar mais o reconhecimento de ninguém. Eu vou me aplaudir, me afirmar, não interessa se gostam ou não gostam. É muito solitário, é muito triste. Essa é um pouco a condição do indivíduo no mundo contemporâneo, né? Essa gente que pela manhã olha para o espelho e diz, eu sou um vencedor, e segue as dicas desses livros horrorosos de autoajuda. Então essa condição me lembra muito a condição de um personagem da Beleza Roubada, né? Um filme estadunidense,
Kevin Spacey, e que mostra pessoas assim, muito solitárias, e que estão tentando ali serem aprovadas numa espécie de avaliação que elas mesmas controlam. Ele termina dizendo assim, o texto, não era mais um autômato, palavra pouco usada, né? O que seria um autômato? Seria um robô, seria um ciborgue. É assim que ele estava se sentindo um pouco antes. Então agora eu já não era mais um autômato, eu era um ente animado. O reflexo dele no espelho é esse feedback de aceitação que agora ele pode controlar usando o espelho, deu vida a ele, deu nova vida a ele. Em diante, e outro. Chama a atenção dos alunos, às vezes, justamente para a complexidade dessa frase que finge ser banal. Ele fala, daí em diante, fui outro. Eu pergunto, quem é o sujeito nessa frase, né? Tem subentendido aí na flexão do verbo, o eu. Só que eu fui outro. Olha que magnífica essa frase, né? O predicativo do sujeito aí, ele é o oposto total do sujeito, né? Eu fui outro, ou seja, eu era outro. E usa essa frase também, eu era outro. O eu e o outro, né, estão em completo deslocamento. A gente tem aqui realmente essa era de incertezas que a gente tem falado tanto na contemporaneidade, e o Machado, de alguma forma, ele está mostrando que ele está sentindo essa transformação. As identidades, elas não são estáticas, como querem alguns, elas são fluidas, e elas dependem muito do outro, né? Parte considerável do sofrimento de tantas pessoas hoje não é só tentar ser o que quer ser, mas ser reconhecido pelo outro. A gente percebe, por exemplo, a bandeira pelo uso do nome social nas pessoas trans. Isso é importante, né? Para quem está numa condição diferente, fica difícil entender o quanto é difícil ser reconhecido socialmente a partir da escolha que você fez. Então, nós não completamos a nossa existência ao escolher o que queremos ser ou acreditamos ser. A gente, feliz ou infelizmente, depende de algum nível do reconhecimento do outro. O professor nunca será professor se um aluno não tratá-lo como professor. É importante perceber essa característica que o texto problematiza. Aí ele vai dizer, a cada dia, a uma certa hora, eu me vestia como alferes e sentava-me diante do espelho. E eu lia, olhava e meditava. No fim de 2, 3 horas, eu despia-me outra vez. Com este regime, eu pude atravessar mais 6 dias de solidão sem padecer aquele sofrimento. E aí, então, a última frase do texto diz, quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Ele sai sem que os outros possam reagir. Porque eu queria dizer, de maneira bastante radical, a ele, nesse momento, os outros sequer existem. E até pensar, tá? E é só uma proposta interpretativa, mesmo longe de mim querer afirmar a interpretação num texto tão polissêmico, mas não é necessário que esses outros estejam de corpo presente. Tudo isso pode não ter passado de um monólogo, né? De um solilóquio, né? De uma reflexão da vida, um balanço existencial feito pelo Jacobina. Os 4 ou 5 que falavam pode ser apenas reminiscências do Jacobina, porque o que interessa aqui é o olhar do Jacobina sobre a sua própria vida. Então é bastante triste, mas isso seria muito coerente com o universo machadiano, né? Se a gente pensar na Confissão de Aires, se a gente pensar nas palavras de Brás Cubas, nunca tive filho, nunca deixei para nenhuma outra criatura o legado de nossa miséria, personagens do Machado de Assis, da fase chamada adulta, da fase final, eles são sempre muito solitários e preocupados com a sua própria opinião. Então, não seria demais supor a possibilidade de que tudo isso não passe de uma reflexão e de um monólogo interno, muito solitário e muito amargurado. Eu acho que essa coisa, com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão. Na verdade, a gente pensa, foram só 6 dias mesmo? Não foram 25 anos? Porque ele tinha 25 anos nesse episódio, né? E quando ele conta 25, então ele ficou nessa solidão até agora. E aí ele sai da sala e justamente reforça isso. Pouco importaria entender a fronteira desse solidão literal ou metafórica, mas você aponta bem. A solidão não durou 6 dias, não, é 25 anos. Momentos de solidão literal e com momentos de solidão metafórica. Eu acho que a gente deu uma passada aí por alguns aspectos importantes da obra, mas é muito importante ressaltar que os alunos leiam, né, e tentem
fazer as suas próprias análises, né, e tentem comparar com o que a gente falou e discordar e concordar. Conferir, discordar, e essa coisa que a literatura de boa qualidade proporciona mesmo. E mais uma questão também que você falou, né, que que você ia meter pau, né, no Jacobina, que a gente ia meter pau no personagem, mas eu acho que esse personagem, o Jacobina, o personagem burguês no Machado de Assis, ele realmente é o personagem mais desagradável e mais terrível mesmo. Representa essa classe dominante, dessa elite, que é uma coisa terrível mesmo. E que vai ser também caracterizado no Brás Cubas. E o Brás Cubas, ele também, até depois da morte, ele não vai se ligar, né, que ele é uma pessoa terrível. Então, nem depois de morto ele vai reconhecer que ele é uma pessoa ruim. Mesmo depois de morto, ele tenta enganar os leitores, ele tenta se dar bem. Acho que você toca num ponto crucial aí que a gente pode comentar, e você sempre me avisa aí sobre o tempo, mas acho que cabe aí um esclarecimento importante. Acho que é difícil para todos nós brasileiros e especialmente para os alunos, né? Que é perceber essa condição socioeconômica dos personagens de um texto de uma época distante da nossa. Então vamos por partes, né? Eu tenho pensado nos meus alunos quanto que para eles a palavra burguês causa muitas dificuldades. E é compreensível, causa muitas dificuldades mesmo. Eu lembro, por exemplo, uma música que fez muito sucesso há pouco tempo, que fala burguesinha, 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 mina do condomínio. E eu costumo perguntar para meus alunos o que eles entendem por essas músicas. De repente, quando o Cazuza cantava, 20, 30 anos atrás, a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. E longe de mim, nesses minutos finais, querer falar sobre a complexidade que é a história da burguesia, né? E também tentar tocar em a complexidade que é falar de burguesia no Brasil no final do XIX. Por conta da nossa origem latifundiária, agrária, escravista, nós chamamos contemporaneamente de burguesia, demorou muito para começar e acontecer, né? Então, assim, o que valeria a pena mesmo da gente lembrar é duas posições bem marcadas, né? Ou três, uma que nem era considerada posição, mas que nós devemos considerar, que é a posição do escravizado. Importante enfatizar, o escravizado, a imensa maioria das vezes, era tratado como coisa mesmo, coisa descartável, a lei dos sexagenários, coisa que poderia ser eliminado, né? Como bem diz o estudo da jurisdição da época, o senhor podia matar o seu escravizado e alegar a legítima defesa e ninguém questionava isso. Entre as pessoas, a gente tem aí o homem livre proprietário, e aí o exemplo melhor é o Brás Cubas, e o homem livre não proprietário. E aí nessa categoria a gente lembraria, então, do Jacobina, por exemplo, e do José Dias, né, aquele puxa-saco agregado de Dom Casmurro. Então é muito importante entender que o Brasil, ele, pela sua desigualdade violência, ele força um grande contingente de indivíduos a se comportar como puxa-saco. Ou seja, quando a gente brinca com o Aspone, o assessor de porra nenhuma, que é o cara que só tem um emprego lá porque ele é um puxa-saco de alguém que acessou um poder econômico, um eleito, isso não é novo. Isso está arraigado na nossa história cultural e econômica. Então, a ideia do favor, quando a família real vem para cá em 1808, mais puxavam o saco do rei, eles eram nomeados, recebiam os títulos, né? E a gente vê nos nomes das ruas de uma cidade como Campinas, a gente vê um subdistrito Barão Geraldo, a gente vê Barão de Jaguara. Muitos desses indivíduos que hoje são nome de subdistrito, ou de vilas, ou de ruas, eram nada mais, nada menos que homens poderosos, latifundiários e puxa-saco. Puxa-saco do rei, puxa-saco do imperador, puxa-saco do governador, puxa-saco do padre. Muito importante entender isso. E aí eu gostaria só que a gente diferenciasse, nesse caso, Brás Cubas é o privilegiado, que pode dizer a certa altura que nunca precisou de suor no rosto defender o seu pão. Esse é o lugar do privilegiado, o bem-nascido, é o que vive de renda, é o que passou a vida inteira em esbórnia, gastando dinheiro, e quando morreu ainda tinha muito dinheiro lá para ficar como herança. De outro lado, a gente tem esses de origem humilde, como José Dias ou Jacobina, aos quais só resta puxar o saco de um poderoso para conquistar um lugar ao sol, longe de fazer uma defesa. Eu acho que um pobre que puxa o saco, como Jacobina, pode em alguns momentos ser mais reprovável do ponto de vista social. Eu me permito usar uma palavra forte, ser alguém de comportamento abjeto,
mais do que um rico, né? A gente costuma entender em certo momento estudando ciência política que às vezes o rico tem até desculpa para ser conservador, mas quando um pobre ou alguém de classe média baixa começa a se mostrar muito conservador e defender os interesses da elite, e ser contrário, por exemplo, ao imposto sobre renda e sobre herança, aí você começa a pensar assim, puxa, ou eu não entendi, ou essa pessoa não entendeu, ela está mesmo defendendo esses valores. Então, o jacobina seria o típico indivíduo de classe média baixa que é contrário a um imposto sobre grandes fortunas e que é assim alguém que acredita na meritocracia. Infelizmente, é um personagem muito comum nos nossos dias. O Jacobino acho que está vivo ainda, ele continua aí na sociedade, persiste, né? Essa mentalidade persiste. Como ele usa da força, né? Alguns são milicianos, né? Prontos a usar de violência para defender os privilégios. Chegaram em posições de poder político, outros viram presidente, e aí. Bom, Wellington, eu acho que é isso. Eu queria agradecer aí a participação. Acho que foi uma conversa muito frutífera aí para quem ouvir. Vai complementar bastante, vai dar para ter uma ideia da complexidade de um texto de Machado de Assis, o que é a diferença, né, de um grande escritor. É justamente proporcionar esse tipo de discussão, né? A Thaís está falando aqui que foi uma conversa sensacional. Infelizmente, problemas técnicos, a Júlia Rabelo e a Thaís não conseguiram participar, mas eu agradeço aí a presença e eu agradeço o Wellington também, todo esse conhecimento que já você tem, né, de anos de profissão aí que eu estou começando agora, mas foi muito legal. Eu agradeço. Considerações finais, eu agradeço muito, foi muito, muito satisfatório falar nesse formato. Foi a primeira participação em podcast, espero que a primeira de muitas. Mencionei que eu quero aprender a fazer isso, depois a gente vai trocar figurinhas, você vai me dar umas dicas. E já que você se permitiu fazer esse comentário tão interessante, eu também me permito fazer um comentário final. Falei, né, que jacobinos e grandes pensadores contemporâneos, né, como Slavoj Žižek, eles são defensores de um ideal jacobino, do jacobinismo, né, de ter coragem de ir até as últimas consequências. É tão fora de moda falar isso no Brasil, falar de revolução, falar de coragem para lutar, e isso tem sido sequestrado por uma parcela da direita mais abjeta, né? Quando o patético que você mencionou, o patético que alguns chamam de presidente do país, disse certa vez em matar 30 mil pessoas, aquilo foi assustador em todos os aspectos. Não por desrespeitar os direitos humanos, né? Que ele fala isso depois de falar frases homofóbicas e racistas, mas é muito interessante lembrar historicamente que os jacobinos mataram 30 mil pessoas num período de 3 anos, que quando uma revolução, uma guerra acontece, todas as coisas mudam de lugar. Então é triste perceber que a gente vive num país em que a esquerda não tem coragem de falar as coisas, que a extrema-direita não só fala como faz. Então a gente tem esse impasse. Ou a gente consegue defender os direitos humanos para todos e coibir pessoas de poder falar essas merdas, como o excrementíssimo presidente fala, ou então a gente tem que começar, né, a repensar a nossa posição política. Como a gente vai lidar com gente que não só fala como faz isso. A questão fica em aberto aí para reflexão de quem está nos ouvindo.